prazer estar aqui com vocês de novo hoje. E como a Cida anunciou, o nosso assunto hoje gira em torno desse livro. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Origem espiritual do nosso escritor Humberto de Campos. E por que foi ele escolhido para ditar esse livro? Porque foi tido como um dos escritores mais lúcidos do seu tempo, inclusive membro da Academia Brasileira de Letras, e Ismael, o nosso anjo protetor da pátria, achou que seria Humberto de Campos o escritor que melhor se desempenharia dessa tarefa. Ele foi psicografado por Chico Xavier e tem o prefácio de Emmanuel, mentor do Chico Xavier. Quando esse livro foi escrito? Quando nós recebemos ele? Ele foi editorado pela FEB. Seguinte, foi no ano de 1938, logo depois que o Chico começou a psicografar, que o primeiro livro psicografado do Chico data de 1932 e é aquela coletânea de poesias de autores nacionais e internacionais, o Parnaso de Além Túmulo. Aí ele continuou escrevendo, sempre seguido, às vezes mais de um livro por ano. E em 1938 nós recebemos isso aqui como um presente. Por que como um presente maravilhoso? Porque 1938 foi o ano que antecedeu o início da Segunda Guerra Mundial, já que a primeira durou de 1914 a 1918 e a segunda foi de 1939 a 1945. Essa Segunda Guerra foi a mais cruenta que nós já tivemos na face da Terra nesses últimos tempos. Matou milhões e milhões e milhões de pessoas, houve muito derramamento de sangue. O país, o Brasil e o mundo, de uns tempos até 1938, andava mergulhado num caos profundo, sendo que muitos pensadores, filósofos, escritores da época pensaram que estava chegando o fim dos tempos da Terra, o fim físico, né, dos nossos corpos e da Terra como constituição física. Mas não, era o prenúncio de uma guerra travada pela ambição dos homens, nunca pelo livre-arbítrio dos homens, mas nunca com a sanção do mundo espiritual superior. E antes, outros momentos de dor já havíamos passado. Mas antes, então, de iniciasse a guerra, nós ganhamos de presente da espiritualidade maior este livro aqui, para esclarecer as origens remotas da nossa pátria, o que havia acontecido até então e como deveríamos nos portarmos dali para frente, já que o mundo não terminou, o mundo físico não terminou e não terminará tão cedo como dizem os espíritos superiores. Então, a finalidade da obra, como não dá para falar em 30 minutos sobre toda a obra, porque o livro ele assim é curtinho, mas ele é bem denso, cada 2, 3 frases encerram um período enorme da história. Eu tirei os pedaços mais importantes, né? A finalidade da obra é nos esclarecer sobre as origens remotas da formação da pátria do Evangelho. Qual é a pátria do Evangelho? Nós, o Brasil. Ensinar que o Brasil não está destinado apenas a ser o celeiro econômico do mundo, o celeiro que vai alimentar, né, os nossos corpos físicos, mas sim, principalmente, o celeiro de claridades espirituais do mundo. Essa é a função primordial do Brasil. As outras vêm junto. O domínio do mundo encontrava-se em épocas recuadas e já até a época que antecedeu a Segunda Guerra, nas mãos assim, de nações muito violentas. A violência estava muito grande no mundo. A violência de conjunto, porque agora nós vimos violência, vemos noção
grupos mais isolados. E naquele tempo era como que, assim, as nações, a coletividade das nações estavam agindo, né, de forma violenta. O domínio do mundo estava nas mãos de nações com o comunismo radical, que é o Estado em primeiro lugar, o cidadão depois do Estado. O nazismo, que era nacionalismo exagerado, principalmente onde? Na Alemanha, só na Segunda Guerra se encarregou de exterminar mais de 6 milhões de judeus, com a desculpa de que não eram raça pura, como se aqui no mundo existisse alguma raça pura. As raças não são consideradas puras pelo sangue, e sim pelo comportamento espiritual. Nós que nos dizemos espíritas sabemos disso, né? O fascismo na Itália, engraçado, que é muito antiliberal e antidemocrático. Então havia um caos instalado na Europa, no velho mundo, né? Havia o caos. Muito antes de nós entrarmos no cenário da história. As populações desanimavam, muitas vezes, porque acreditavam num Deus bom, justo e misericordioso. Mas as guerras fratricidas, as guerras de conquista, a ambição dos governantes era tanta, a penúria, a fome, eram tantos órfãos, tantas viúvas passando trabalho, que havia momentos em que as populações até esmoreciam na sua fé, porque a fé e a esperança em dias melhores, ela se faz presente nas nossas vidas quando mais ou menos as coisas estão nos trilhos, nem que seja mais ou menos. Mas quando tudo parece ir pelo despenhadeiro abaixo, muitos de nós balançam na sua fé. Não quer dizer por isso que estejam indo contra Deus, que estejam perdendo toda a sua crença, a sua razão, não. É que nós ainda somos seres humanos, sujeitos a fraquezas, há momentos muito difíceis. Deus compreende isso. O mundo espiritual superior nos compreende perfeitamente. Aí, passados aqueles momentos de aflição, nós nos retemperamos e voltamos novamente para o caminho que estávamos seguindo. Então, esse livro nos conta que na Palestina, lá numa parte da Ásia, que fica no Oriente Médio, um dia foi plantado. Esse assunto está neste livro e na palestra, que dura 83 minutos no Google. Podem botar ali palestras espíritas, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Haroldo Dias Dutra. Ele fala 83 minutos sobre este livro, gente. É uma coisa de louco. Inclusive ele chora, e quem ouve várias vezes chora junto com ele. De tão tocante, tão profundo, tão denso assim esse assunto. Então ele conta, porque algumas coisas eu tirei daqui, umas coisas da palestra do Haroldo, que é lindo, que lá na Palestina, no Oriente Médio, foi plantada um dia uma árvore maravilhosa. Essa árvore tem o nome de Árvore do Evangelho. E a árvore é o símbolo do amor, da beleza e da sabedoria. A árvore dá tantas coisas boas para nós, se não der fruto, pelo menos sombras, né? Nós muitas vezes não. A reunião de todos os sentimentos nobres da alma está consubstanciada nos frutos, né? Configuradamente nos frutos que as árvores dão. Só que essa árvore foi plantada num solo árido e pedregoso. Que solo era esse? Coração dos hebreus, porque foi lá na Palestina, entre os antigos hebreus, os judeus, que nós chamamos, que nasceu Jesus há mais de 2000 anos atrás. Ele nasceu lá para plantar a árvore do Evangelho e para fazer com que ela crescesse, não é? As raízes se expandissem, ela criasse tronco, né? Ramos com muitos frutos.
Mas aqueles corações estavam tão endurecidos que ela não deu os frutos desejados lá naquele lugar. Não, ela foi adiante mais ou menos porque a raiz da árvore, o que representa a raiz dessa árvore tão importante assim? A raiz da árvore está consubstanciada na voz dos antigos profetas do Velho Testamento. Isso formou a raiz dessa árvore divina. E o tronco? Toda árvore tem raiz, tronco e ramagem. O tronco dessa árvore apareceu quando Jesus pronunciou pela primeira vez as bem-aventuranças no preâmbulo do Sermão da Montanha. Aí se formou o tronco da árvore, porque sem as bem-aventuranças o evangelho fica truncado, falta. As bem-aventuranças são um dos pilares que sustentam o evangelho. Mas faltava a copa da árvore, e essa copa custou bastante aparecer, porque Jesus andou, antes de Kardec, mais ou menos de 1800, por volta de 1800, um pouco mais de anos, faltava a copa da árvore. Então ficou a raiz e o tronco, com as bem-aventuranças. Até enquanto Jesus viveu, andou aqui pela terra, plantando seu evangelho de amor, de beleza, de fraternidade, essa raiz, esse tronco se mantiveram mais ou menos. Quando Jesus partiu para o mundo, como esse tempo corre, né? Meu Deus do céu, tem que dar uma furada. Quando Jesus partiu para o mundo espiritual, até mais ou menos o ano de 313 a 392 começou a balançar. E em 392, quando o catolicismo foi declarado a religião oficial do Império Romano, o cristianismo primitivo, né, com toda a sua pureza, com todo o trabalho que Pedro, que aqueles apóstolos, aqueles seguidores de Jesus tiveram na Casa do Caminho, e isso, toda essa história está no livro chamado Cristianismo Primitivo, que é lindo, não deixem de ler. Quando o cristianismo foi considerado a religião oficial do Império Romano no ano de 392 e se transformou em religião católica, apostólica, romana, o cristianismo primitivo perdeu toda a sua pureza inicial. Porque aí entraram os estados políticos e econômicos, entre o clero e os governos. E quando há interesse econômico, uma crença, uma religião perde muito da sua pureza, porque aí não é o amor pelo amor, é uma troca de amor por interesses outros que não entram na doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus é o amor pelo amor. Então, Jesus, numa das suas visitas aqui na Terra, numa das suas visitas espirituais, acompanhado de um fiel missionário chamado Enil, ele aparece no livro com o nome de Enil ou Iléu, é o mesmo missionário. Jesus resolveu fazer uma visita aqui na Terra e notou com tristeza que a árvore dele não estava frutificando como ele havia planejado, devia. Aí Enil diz para ele: mestre, quem sabe vamos transplantar essa árvore para continentes novos, para terras novas, porque eles sabiam, evidente, que aqui na Terra ainda havia terras inexploradas, ou que seja habitada por espíritos simples e puros. Então continuaram a sua visita espiritual, não é, por sobre o mundo terráqueo, e vieram parar onde mais tarde, bem mais tarde, seria descoberto o continente americano, que nesta época não estava nem a América descoberta. Foi descoberta só em 1492 por Cristóvão Colombo. E nem o Brasil, que foi descoberto em 1500, também não estava descoberto. Mas Jesus e Léo vieram parar aqui. Mais para cima do continente americano, onde é hoje a América do Norte.
E Enil sugere a Jesus: mestre, vamos descer mais para o sul do continente. Vamos descer, Enil, onde? Onde, ao olharmos para cima, encontraremos o símbolo da redenção humana na Terra. Qual é este símbolo? A cruz, onde é que está simbolizada no Cruzeiro do Sul, em cima do nosso céu, onde hoje é o Brasil. O Brasil é um celeiro de qualidades espirituais. Ele é grande em tudo. Ele tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Tem 8.000 quilômetros de costa marítima. Aqui, como disse Pedro Vaz de Caminha, o escrivão da Frota de Cabral, em se plantando, tudo dá. A professora está ali para confirmar. Então, vejam bem, é uma terra abençoada, que já nasceu rezando, porque no primeiro dia, quando as caravelas de Cabral, quando a Frota de Cabral aportou na Bahia, onde hoje é Porto Seguro, já foi rezada uma missa numa das caravelas de Cabral. No segundo dia foi rezada uma missa em terra firme. A Bahia é a terra de todos os santos, todos os credos, todas as raças e todas as crenças. A Bahia foi mesmo um lugar muito abençoado. Mas a Frota de Cabral não ficou na Bahia. Desceu e parou onde hoje é o Rio de Janeiro. Né? Ficaram maravilhados, foram bem recebidos pelos donos da terra, os antigos habitantes dos silvícolas, os índios, que nós depois tratamos de escravizar, né, de explorar. Mas foi ali que aportaram e foram bem recebidos. Mas como nós éramos atrasados ainda, e agora somos um pouquinho menos atrasados, nós não compreendemos de início o papel grandioso que nos estava sendo destinado. Porque nós fazemos planos assim, de um dia para o outro, uma semana para o outro, um ano para o outro. Como diz o Haroldo Dutra, Jesus faz planos com 600 a 700 anos de antecedência. Vejam, por isso é Jesus, né? Governador espiritual do nosso planeta. E aí, Jesus então concordou que aqui, nesta terra bendita do Cruzeiro, seria transplantada a árvore que ele havia plantado há anos atrás, lá na Palestina. Então vieram para cá a raiz, o tronco, faltava a copa. A copa é muito importante, porque uma árvore só com raiz e tronco é feia, não cumpre seu papel, não dá nem sombra, nem frutos. E quando foi que chegou essa copa? Pois a copa bendita dessa árvore chegou exatamente no dia 18 de abril de 1857, com a primeira edição publicada do Livro dos Espíritos de Kardec. Kardec colocou a copa na árvore da vida. A árvore do Evangelho foi plantada na Palestina. Não floresceu, foi trazida por Jesus para o Brasil. O Espiritismo nasceu na França, mas a copa foi transportada para o Brasil, onde floresceu. Porque na Palestina o cristianismo primitivo estava morrendo. E porque na França só se estuda o Espiritismo sobre 2 dos seus 3 aspectos. A doutrina espírita tem 3 aspectos, que nós sabemos: filosófico, religioso e científico. A França só dá atenção para os aspectos filosófico e científico. Mas o Brasil dá atenção para os 3 aspectos, e principalmente para o religioso, porque o Brasil é o maior país religioso do mundo, o maior país católico do mundo, o maior está se transformando no maior país protestante do mundo. Nós somos muito grandes em tudo, né? Então, vejam bem, nós aceitamos as diferenças de raças, de crenças, até porque nós não somos um povo elitizado. A nossa formação étnica não veio de um povo considerado puro, inteligente e orgulhoso do velho continente. Não,
Nós somos a miscigenação de 3 raças simples. O português. Por que Portugal? Porque Portugal foi escolhido para descobrir o nosso país, já que Portugal é o menor país da Europa e era muito pobre naquela época. Mas os portugueses eram muito trabalhadores, eram simples de coração. Quando tomaram o poder nas mãos, a história mudou, mas naquele povo era. Então, nós somos formados da raça branca pelos portugueses, os degredados primeiro, depois os que aqui vieram colonizar, os índios, a raça indígena dos índios que aqui estavam, e a raça negra dos africanos que vieram nos ajudar. Nós temos a indomabilidade do índio. Esse sentimento de liberdade que o brasileiro tem vem da raça indígena, porque os índios corriam livre pelos campos, os rios, eles eram donos da terra, eles eram felizes aqui, eram prósperos. Né? O português, muito trabalhador, heróico, muito melancólico, uma raça melancólica, saudosa, apegada aos seus. Então isso contribuiu para o nosso sentimentalismo. O brasileiro é um povo sentimental. E do negro, o que nós herdamos? A submissão, a coragem de enfrentar os trabalhos sem nos deixarmos quebrar. Nós nos vergamos como uma árvore quando chove muito e as folhas pesam, vamos quase até o chão, depois nos sacudimos, tiramos a água de cima, nos levantamos e prosseguimos, não é assim? Então nós somos a mistura de 3 raças simples. Mas os planos de Jesus não eram para que o português, o branco, se aproveitasse do trabalho do índio, era para que colaborasse com o índio e o índio com o português. O português, quando viu que o índio estava aqui, logo ficou submisso a eles, porque o português tinha cultura, tinha armas, não é? E o índio nada tinha, a não ser os bens, né, da floresta. Então o português tratou de submeter o índio à sua vontade. E tratou de escravizar os negros. Os negros viriam para cá sem sofrimento, eles iriam passar trabalho e ferir os ombros, carregando peso, abrindo clareiras nas matas, mas sem serem tratados como animais de carga, como foram. Isso foi deliberação do homem e não de Deus, nem de Jesus. O homem alterou alterou a rota que Jesus havia traçado. Compensação, Jesus alterou a história. E de forma muito mais profunda, porque o homem, por mais espertinho que se julgue, jamais vai ganhar no mundo espiritual, né? Isso nós temos que ter em mente. Mas os africanos, que durante 300 anos foram conduzidos para cá como animais transportados em porões infectos, tanto que no porto de Lisboa, o bispo de Lisboa ficava sentado numa cadeira de pedra, abençoando a carga. A carga eram os negros, que para cá seriam transportados para que chegassem inteiros, para que não se perdesse nenhum, como se fossem peças de engrenagem de um automóvel. E não via que ali havia coração, havia amor, que eram como eles. E prendiam-no nos porões para que eles não vissem, quando os navios se afastassem da costa, para que eles não vissem pela última vez o berço africano onde eles haviam nascido e não entrassem em desespero. Então separavam filhos dos pais, pais dos filhos, a mulher do marido, e assim por diante, como se não houvesse sentimento, se o negro não tivesse sentimento. Agora tem uma coisa, o negro foi explorado, mas não foi completamente injustiçado. Aí é que está. Durante muitos anos eu me fiz essa pergunta: por que da escravidão humana no Brasil? Foi um dos últimos países a libertar os escravos. Durou tanto tempo e de forma tão cruel, porque os negros, os africanos, pertenciam a uma raça que havia evoluído anteriormente em ciência, tecnologia e intelectualmente.
menos dos sentimentos. Eles não tinham sentimentos superiores da alma dentro dele. Eles tinham habitado mundos superiores e tinham sido superiores em conhecimento, menos no amor. Então eles renasceram na África e vieram para cá submissos e choraram lágrimas de sangue e sofreram para aprender o amor através da submissão e do martírio. Porque quando não vai pelo amor, vai pela nossa tão conhecida amiguinha dor, né? Ela bate na porta assim, aqui estou eu. Então, não houve uma completa injustiça, mas mesmo assim o homem não precisava ter agido tão severamente, né? Já estava escrito que eles viriam para cá nos ajudar. Já era para eles um castigo sair do seu continente. Não precisávamos também ter agido com tanta severidade, porque não somos melhores do que eles. Nunca fomos e nunca seremos. Aqui são todos iguais, né? Mas, para melhorar um pouco as coisas, no ano de 1394, nasceu em Portugal o infante Dom Henrique, o fundador da escola de Sagres, que mapeou todos os oceanos que ele pôde, assim, perto de Portugal, que levava assim, para cá, para lá, aqui para... Né? E esse infante devia muito. Tanto que os maiores mestres da escola naval eram judeus reencarnados. Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Fernando de Noronha. Por isso que Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, aí eu entendi como quando todos os companheiros deles se amotinaram e queriam voltar, porque diziam que eles não iam encontrar terra nenhuma, Colombo e Cabral teimaram até o fim dizendo que iam encontrar. Sabe por que eles teimaram tanto? Porque em espírito eles já haviam estado na América e no Brasil. Eles sabiam da existência dessas terras e encontraram o que eles já haviam conhecido em espírito. Não foi por acaso. E nem é aquela historinha de quando a gente está na escola, que se afastaram por causa das calmarias, então se perderam quando iam para as Índias e vieram dar no Brasil. Isso é lenda. Na verdade, eles se afastaram de propósito. Porque quando estavam em alto mar, a espiritualidade maior soprou. Vai para lá, vai para cá. E aí que o novo continente e o Brasil foram descobertos. Então isso prova que o acaso não existe. Porque um acaso inteligente já não seria acaso, né? Ismael, aqui recebeu de Jesus, aqui para o Brasil, o trabalho, a missão de zelar por nós, porque Ismael é o anjo protetor do Brasil. Né? Cristo é Jesus, o nome de Jesus, porque Cristo é galardão, Cristo é posto, o posto que ele atingiu, posto Cristo, não é nome. Jesus é o governador espiritual, né? O co-criador com Deus, os engenhos siderais dessa terra. Ismael é o anjo protetor, que carrega uma bandeira branca com as insígnias. Deus, Cristo e caridade. Que coisa bonita, né? Nós estamos sempre muito bem protegidos. Ismael viu cenas de tanta tristeza e barbaridade aqui no Brasil no início da sua colonização, que ele chegou chorando para Jesus, para pedir que se Jesus não poderia aliviar as nossas dores aqui. Aí nós nos perguntamos, mas anjo chora? Chora. Chora. Quando ele é encarregado de uma missão e ele vê que não está saindo tão a contento quanto esperava, ele sofre, porque os anjos torcem para que nós sejamos felizes, né? Pela nossa evolução. E Jesus diz, te acalma, Ismael. Eles estão passando por esses momentos terríveis, mas vão se reerguer, tudo a seu tempo. A espiritualidade não esqueceu o Brasil, continua trabalhando lá. E em 1808, com a chegada da família portuguesa para cá, que veio à força, não veio de boa vontade,
já que nós éramos colônia deles, eles estavam lá muito bem, recebendo só as nossas riquezas. Dom João VI teve que vir com a família e mais não sei quantos vassalos, porque a França, Napoleão, estava invadindo Portugal, ele veio assim, tanto que as caravelas ainda estavam saindo do Rio Tejo para o Oceano Atlântico e as tropas francesas já estavam entrando em Portugal. Ele viveu aqui mais ou menos uns 13, 14 anos, fez muita coisa boa, né? Criou o Banco do Brasil, escolas de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, a imprensa régia, a Biblioteca Nacional, enfim, era um homem culto, um homem bom. Nós teve que voltar, né? A pátria dele não era aqui, a posição dele reclamava. Ele deixou o filho dele aqui, o Dom Pedro I. Dom Pedro I também fez coisas boas, mas não pode ficar tanto, que declarou a nossa independência, né? Porque o pai dele disse, já no Porto, na partida, Pedro, se um dia o Brasil quiser se separar de Portugal, que seja para ti, que és meu filho, e me obedecerás, e não para qualquer um desses estrangeiros. Porque todos os estrangeiros queriam as terras do Brasil. O Brasil foi invadido por franceses, espanhóis, holandeses, né? Mas a Holanda, felizmente, através do João Maurício de Nassau, né? Famoso príncipe de Nassau, trouxe um progresso extraordinário para o Brasil. E quando foi embora, não cobrou nada dos florins, todos que a Holanda deixou aqui. E o Brasil deu uns cruzados em agradecimento, que o príncipe de Nassau nem precisava, porque a Holanda estava muito bem, obrigado. Nassau não veio aqui pela Holanda, Nassau veio mandado pelo mundo espiritual, né? Todos os que aqui vieram dando um empurrão, todos os que trabalharam pela nossa independência, Tiradentes e todos os amigos dele, todos aqueles poetas intelectuais que lutaram pela independência do Brasil antes, nas montanhas de Vila Rica, eram espíritos iluminados, espíritos que haviam pego as ideias de libertação da Europa e achavam que o Brasil já podia ter a sua independência, a sua maioridade nacional, né? O que aconteceu? Foram traídos, né? Degradados e Tiradentes esquartejado. Mas, chegando à parte espiritual, disseram para o Tiradentes: não fica triste, a independência chegará. O teu trabalho não foi em vão. Sempre há um consolo para os que trabalham de boa vontade. Como eu disse, veio Dom João foi embora, deixou Dom Pedro I, Dom Pedro I teve que ir embora, e renunciei em favor, olha, vejam só o que é a história do Dom Pedro II, coitadinho, que tinha 5 anos de idade na época, ficou a cargo do José Bonifácio, sem pai, sem mãe, né? José Bonifácio e toda aquela corte cuidando dele. E quando ele tinha apenas 14 anos de idade, ele não tinha 15 anos ainda, o povo brasileiro declara a maioridade do Dom Pedro II, gente, por questões políticas. Olha o peso de uma criança de 14 anos. Mas ele se saiu muito bem. Por quê? Porque a espiritualidade maior toda estava em cima dele. E colocou pessoas, o José Bonifácio e outras figuras influentes, ao redor dele que tomaram conta dos destinos da pátria. Senão nós teríamos afundado. Imagina uma criança de 14 anos regendo uma pátria do tamanho do Brasil, né? Mas Dom Pedro II foi um grande homem. Ele tinha um bom coração, uma intensa cultura. Ele governou o país sempre dos princípios, dentro dos princípios da paz e da justiça. Vocês vejam só, o nosso país, imenso como é, nunca se fragmentou. Todas as outras nações do mundo perderam pedaços umas para as outras. O Brasil nunca perdeu nenhum pedaço. Os que perdeu, recuperou. Né? Tem a forma geográfica de um coração. Aqui se encontram todas as raças e futuramente mais se encontrarão. Quando houver uma inclinação maior do eixo da Terra e as populações de outras partes do mundo tiverem que vir se abrigar aqui, nós teremos que aceitar e encontrar lugar. E se nós soubermos repartir direito às nossas terras, o alimento, nada faltará para ninguém. Então nós seremos o celeiro econômico do mundo e o celeiro espiritual.
E a partir do ano de 2057, que não está muito longe, é que se intensificará esse processo de transição planetária e de correntes migratórias. Olha, 2057 não está muito longe, né? Nós tivemos conquistas muito boas. Em 1884, no Rio de Janeiro, foi fundada a FEBER, nossa Federação Espírita, que é mais ou menos como uma confederação, porque ela reúne as federações de todos os estados, né? Então, para nortear o movimento espírita, para termos mãos antes, a primeira sociedade espírita foi fundada onde? Onde poderia ser? Bahia de Todos os Santos, em 1865, pelo doutor Luiz Olímpio Pérez de Menezes. Vocês vejam que a Bahia é precursora de muitos movimentos históricos e religiosos, sem, claro, desfazer em nenhum outro lugar do país, ele diz. São Paulo e Minas foram durante muito tempo que sustentaram mesmo, né, a hegemonia política e com ajuda econômica mesmo para o resto do país, né? Então, nós temos que dar graças a Deus por termos essa enorme terra que nunca se fragmentou, este nosso povo que, embora falemos de alguns políticos e de alguns outros que andam errado por aí, não é a verdadeira índole do povo brasileiro, porque a índole do povo brasileiro é boa, é mansa, é pacífica, consegue conviver com todas as raças, com todas as religiões. Nós somos um povo feito para aceitarmos e acolhermos. Nós temos religiosidade, seja qual for a crença, nós temos religiosidade dentro de nós. Já estamos procurando lavar a mancha negra da escravidão, porque aqui no Brasil a raça negra alcançou e alcança posições de destaque. Hoje em dia nós temos juízes, juristas, médicos, advogados, estadistas, enfim, os filhos daqueles escravos que foram alforreados e os netos tiveram chance de subir na vida e de se elevar, e se elevarão muito mais do que nós estamos vendo hoje, né? Os índios tiveram seu período de dor, mas colaboraram conosco. Aqueles que colaboraram foram muito bem encaminhados depois. Mas por que até hoje são perseguidos? Quem é perseguido? Os índios saíram de suas terras? Por ambição e por ignorância nossa, né? Porque nós ainda somos atrasados, porque nós lemos o Evangelho assim como muitas vezes, como quem lê uma revista de quadrinho, até decora os 28 capítulos, o título é que está ali. Mas nós não praticamos, nem conosco, nem com os outros, e por pura ambição de terra é que nós perseguimos para tirar a terra dele. Por pura ambição é que tem gente com grandes latifúndios vazios, sem nenhum pé de soja, sem nenhuma cabeça de gado, e não reparte um pedacinho assim para outros botarem uma cabana sequer, porque somos apegados, porque somos orgulhosos do que é nosso, porque nos achamos melhores do que somos, porque às vezes moramos num terreninho assim de 6 por 20 e dizemos a minha rua é tal, eu moro na rua tal. A gente chega na frente, um casebrezinho com um terreno desse tamanho. A gente mora num kitnet lá dos fundos, de um baita edifício, que nem conhece a gente, o que a gente abre a boca e diz para dar uma beleza? Não, porque no meu edifício é assim. No meu edifício funciona. Que tem edifício? Nós daqui na terra temos nada. É tudo empréstimo de Deus, que na hora que lhe aprover, não sopro sai. Se nem o corpo físico nós temos o direito de reter, nós não temos poder entre a vida e a morte, nem entre a doença e a saúde, muitas vezes, porque nós nos adoecemos de atrasados que somos, que adoecemos primeiro no espírito. Então, por isso que nós perseguimos os índios e outros mais. E somos perseguidos também, né?
porque merecemos, porque ninguém passa o que não merece aqui. Divaldo sempre disse, aqui não há vítimas nem verdugos, há responsáveis. Se nós estamos sofrendo algumas coisas desagradáveis, nem vamos nos queixar muito, porque fica feio para nós. Nós vamos estar dando nosso cartão de visita para os outros. Porque se eu disser, minha vida é um horror, foi berço, está indo quase ao túmulo, é um horror de contrariedade e dor. Eu estou dizendo que capeta eu fui na vida passada ou nas anteriores. Até melhor dar uma disfarçada quando tentar, como é que tu vai? Tudo bem. Porque assim, sabe, não está constante, nós não estamos constantemente trazendo à tona aquele passado delituoso que todos nós tivemos. Outra coisa que o Haroldo diz aqui nessa história é que não devemos apontar o dedo para raça nenhuma, porque foi na época dos hebreus e romanos que Cristo foi crucificado, porque os franceses invadiram o Brasil, porque os ingleses roubaram o nosso ouro, porque todos nós que estamos aqui provavelmente já vivemos na França, na Palestina, na Inglaterra, em todo lugar que se possa imaginar. Como ainda não conseguimos aprender as lições do Evangelho, estamos repetindo. Graças a Deus que os professores do mundo espirituais não nos expulsam da escola, né? Porque senão nós já teríamos recebido um convite assim, vai com Deus, vai para outro, porque nós estamos custando muito aprender, né? E Emmanuel disse que é sem número as vezes que nós que estamos aqui agora já estivemos na Terra, gente. E ainda estamos assim, batendo pé, né? Mas agora nós somos trabalhadores da última hora, temos que andar mais ligeirinho. E como nós somos um celeiro de bênçãos, e como tudo se processa de maneira tão maravilhosa, Cássio Longinos foi o centurião que quando Jesus estava na cruz, ele enfiou a espada em Jesus. Jesus já estava quase morto, morrendo. Ele ainda teve o prazer, era um centurião, de enfiar a espada em Jesus. O que Jesus fez dele? Um colaborador. O Cássio Longinos sofreu várias vidas de resgate. Mas, em compensação, hoje, ele trabalha ao lado de Jesus. Não é uma coisa maravilhosa? Veja a oportunidade que Jesus nos dá sempre e vai dar. Né? E deu para outros que se atrapalharam grandemente na época dele, antes da época dele. E está dando para nós. Recebemos. Não vamos fazer como os nossos irmãos ali de Caxias, que há pouco tempo receberam uns angolanos na terra deles e ficaram muito temerosos que fossem tirar emprego, porque faziam uma mão de obra mais barata. Nós não somos donos de nada. Deus nunca ergueu um muro para fronteiras. Deus nunca separou nada. Tudo é nosso. Nós temos que aprender a pronunciar nosso, Deus de meu. Nós vamos receber, sim, muitos angolanos, muitos americanos, muitos outros, todos nossos irmãos. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Gente, esse assunto é maravilhoso. Se vocês puderem, ouçam a palestra do Haroldo Dutra e leiam 1, 2, 3 vezes, porque cada vez nós vamos descobrir coisas nas entrelinhas e o valor dos homens que fizeram do nosso país o que ele é hoje. Graças a Jesus, à equipe do mundo espiritual, a Ismael, a esses anjos protetores, a Kardec, a Bezerra de Menezes, a todos esses que aqui encarnaram a convite, sem necessidade de mais uma vida aqui. Então, um dia nós vamos ouvir, como Jesus ouviu, como o Cássio Longinos, que encarnou na pessoa do infante Dom Henrique, ouviu de Jesus: se tu te saíres bem, esta será a tua última missão na face da terra, daí tu irás para melhor. Nós também ouviremos. Então, nós vamos deixar essa mensagem de paz, de amor, dizendo que nós somos grandes em tudo, até no amor, e que Jesus nos proteja e nos conserve um espírito de solidariedade e mansidão,
para conosco e todos os que nos procurarem. Que assim seja.